Oi, pessoal! Começando mais um episódio do Fiz do Meu Jeito, o podcast mais autêntico que você pode acompanhar. Tenho uma presença maravilhosa hoje, uma convidada muito especial, que eu já acompanho, a gente já se conhece há um tempo, dentro da nossa área, né, de psicologia, que é a Luciana Xavier, psicóloga, analista do comportamento, neuropsicóloga, né, Lu? Tudo bem, Tati? Prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, obrigada pelo espaço. Eu que agradeço, né, de ter vindo. Eu falo que você que está longe, tá? Eu estou perto. Depende do ponto de vista. Se você vir aqui para participar com a gente, é um prazer. E vamos falar aí sobre psicologia, sobre autismo, né? A Lu que está lançando seu livro autoral, né? Uhum. Então, é um livro que ela está fazendo sozinha, porque tem livro que é em co-participação, né? É. Então, só você escreveu, né, Lu? Só. Eu achei assim, eu tinha necessidade, sabe, Tati? De colocar no papel, de deixar isso registrado, da experiência, de toda a bagagem, de tudo que a gente estuda, né? Você fala para onde vai tudo isso, né? Então, e tô vendo aí bastante livro de coautoria, que são um compilado de textos, né, de vários autores. Então, assim, eu queria algo autoral, né, autêntico, do começo até o fim, da primeira até a última folha, escrito por mim. Ai, que bacana. E já são mais de 20 anos de formação, de formada, né, de atuação, né? Agora já estamos passando 25. Olha! Vou contando dos 5, sabe? Porque senão a gente vai de um em um, né? Denuncia muito a idade. Então, mais de 25. Pronto. Isso. Nossa, e coube 25... Peraí, desde sempre você atua com autismo? Desde sempre, Tati. Conta um pouquinho como é que você ingressou nessa área, assim, há 25 anos atrás. Eu fico imaginando como que era, né? Era tudo mato. Né? Tudo mato. Na faculdade, eu tive acesso a um livro que me encantou. Chama-se, ele existe até hoje, é um clássico, Gibbs em Busca de Si Mesmo. Mas com um olhar bem psicanalítico, né? Que era o olhar da época. Então, eu entrei na faculdade lá na década de 90. Né? E aí, quando você chega lá no 4º ano, a gente ganha paciente. Lembra dessa fase? Então, vamos para o atendimento. A gente vai seca para o atendimento, né? E aí, ganhei uma criança, que eu me lembro do caso até hoje, tenho tudo guardado, registrado, que, para mim, na época, a nomenclatura era retardo mental. Tá. Então, ele veio como retardo mental e eu comecei a tentar brincar com ele. E eu não tinha acesso a essa criança, nenhum. Eu sentava, ele levantava. Eu ficava de frente para ele, ele ia para um cantinho da parede. E aí eu lembrei do livro. Falei, gente, ele é o Gibbs em busca de si mesmo, né? Brinca virado para a parede, não falava, com 10 anos, não verbal. Aí tem a supervisão. Sentei com o supervisor, mestre, topzera em psicologia, né? Falei, professor, baixinha, né? Toda baixinha é um pouco pentelha, né? Falei, eu acho que o meu paciente é autista, né? É Asperger. A gente não sabia muito bem a nomenclatura. Ele disse para mim, não, nada disso. Ele tem retardo mental e aquela cartilha que eu te mandei, xerocar, na época era xerox, né? Da PAI, é o que você vai fazer com ele. Estimulação. Né? E aquilo não me satisfez, Tati. E aí eu comecei a estudar e comecei a seguir a liderança dele. Eu não sabia o que era isso. Então eu fiz de modo intuitivo. Há 25 anos atrás, eu falo terapeutas, tem alguns terapeutas, e você é uma delas, que sabe, tem a veia do terapeuta, entendeu? Porque é tão instintivo assim e funciona tão bem, e depois você só tem a comprovação no livro, né? Ó, fiquei arrepiada aqui. Mas essa história também mexe muito comigo. E assim, eu já pensava fora da caixa. Então, na época, eu usava a palavra imitar. Ele dizia para mim, deixa eu ver o relatório, você tinha que transcrever a sessão inteira, né? Cheguei, falei oi, sentei, ele pegou a bola, tinha que transcrever tudo. E aí eu colocava, eu imitei. T, 2 pontos, T de terapeuta, né? Imitei. E aí esse professor disse assim para mim, Luciana, e você tá conseguindo alguma coisa imitando ele? Falei, tô petuda, né? Ele falou, você tá conseguindo o quê? Falei, a atenção dele. E dei uma levantada assim, sabe? Falei, ele tá me dando atenção. Ele não me via na sala. Era como se eu não existisse.
E aí, quando eu começava a batucar igual ele, pegava um carrinho como o dele, ele começava a fazer aquele contato visual, né? Então, daí estudei muito, batalhei muito dentro da faculdade, mas não consegui o diagnóstico dele. Então, eu propunha coisas que, assim, acho que ele dava risada, né? Eu falava, olha, eu preciso ir na escola, eu preciso conversar com a professora dele. Acho que ele ria, ele falava, meu, o que essa aluna quer, né? Ô, aluno difícil, pentelha. Difícil, né? Então, assim, ali começou a minha idealização. Um dia eu vou ter um consultório, eu não pensava numa clínica. Um dia eu vou ter um consultório e eu vou visitar a escola e eu vou fazer mais por um menino como apareceu esse, né? E aí, lógico, que eu falo que existe mesmo essa coisa do universo, né? Das forças. Claro que meus primeiros pacientes, quando eu abri consultório, foram autistas. Olha só. E sem diagnóstico. Então, os dois principais, eu ainda acompanho até hoje, a gente ainda se fala, pegamos amizade com a família. Então, o Pedro Paulo já até gravou podcast comigo. Ele tinha 4 anos, hoje ele tem 26. E o filho da Vanessa também, ela veio no podcast recentemente contar toda a história dele. Também já está adulto, já está na faculdade fazendo educação física. Então, esses dois foram assim os que eu mais batalhei pelo diagnóstico, porque ia para o neuro e o neuro dizia, imagina, tem traços, não é nada, né? Continua a terapia. Sim. Então, eu acho que assim, nasceu mesmo a psicologia e o autismo junto com a Luciana. Ai, que bacana, Lu. Muito bom escutar essa história, sabe? É muito inspiradora, assim, para mim, acho que para as pessoas que estão assistindo também. E aí, minha pergunta, será que coube tudo isso no livro? É Autismo, Novo Guia? Não, não coube. Então, o título é bem significativo. Eita, a editora já deve estar falando, pensa no volume 2. A gente já está pensando, ele já está um sucesso, graças a Deus. Estou muito grata, assim, com a repercussão, com o carinho das pessoas, com tanto de gente que está confirmando que vai, que já comprou, que quer autografado. Eu acho que o pessoal estava realmente nessa expectativa, né? De saber um pouco o modelo Neuropsicolux, como é que as coisas acontecem ali dentro, né? Esse meu raciocínio clínico, porque quando eu desço das palestras, tem sempre muita gente me esperando para conversar. Né? Então, eu tenho uma dúvida, eu posso te mandar no direct, eu tirei print de todos os slides, você não vai ficar bravo? Eu digo, não, né? A informação, ela tem que ser compartilhada, senão ela não faz sentido, né? Então, claro que isso é o começo, né? Trouxe aí, tentei fazer um novo guia, por quê? Porque eu acho que a gente agora, Tati, chegou num novo marcador, num novo tempo do autismo. Nós estamos com muitas informações espalhadas, né? Acesso muito fácil disso tudo. E os pais, os terapeutas também estão começando a ficar perdidos. Sim. É muita coisa espalhada e começa um a chocar com o outro, né? Com o outro. Porque aí é uma informação que é igual à outra, só que a pessoa fala de forma diferente, parece que é um negócio novo, uma coisa nova, diferente, mas às vezes você está falando da mesma coisa, só que com palavras diferentes, né? Houve a atualização do diagnóstico ali, dos marcadores, o que a gente vai observar, né, do autismo. Então, o que são critérios? Isso também foi atualizado não tem muito tempo. Exato. Né? E tem muitos livros que ainda têm o diagnóstico, a forma do diagnóstico passada do CID-10, né? Então, quando eu vi o título, eu falei, um novo guia, a gente estava precisando disso. Exatamente. Conta um pouquinho como, o que tem, né? O que as pessoas podem esperar dos capítulos do livro. Você fala sobre neuropsicologia também, fala sobre análise do comportamento. Exato. Como que é esse desenrolar da obra? Eu acho que o grande pulo do gato é esse, né? A junção, é o mix que eu faço entre a neuropsicologia e a ciência ABA. Tá, perfeito. Então, tem alguns capítulos que eu dedico para mostrar como que é esse raciocínio, esse construto, tanto na avaliação como na terapêutica, que é o que as terapeutas mais me pedem na saída de palco. Então, assim, eu queria uma palestra de neuropsicologia ABA, como que é o seu modelo? Eu posso fazer um estágio na clínica, eu posso ficar uma semana com você, abre imersão para a gente ficar lá uma semana. Então, isso foi me dando ideia.
né? E aí, como eu nunca trabalhei com uma faixa etária específica, por exemplo, só a infância, lá atrás se chamava policlínica, porque eu atendia todas as idades, né? Hoje a gente chama de uma clínica interdisciplinar, eu tenho vários terapeutas integrados, mas temos os núcleos. Então, a gente tem o núcleo infantil, o núcleo de adolescência e o núcleo adulto. Legal. Então, essa visão, né, que você vê um bebê chegando ali com 1 ano e 8 meses, por exemplo, como a gente recebeu um fofo hoje, eu já tenho a visão dele na adolescência, na idade adulta, do que ele vai precisar. Então, isso eu acho que dá um olhar muito amplo para a gente. E traz segurança para a família, né? Porque é um profissional que ele não está numa ponta só, né? Então, você acompanha o desenvolvimento de forma geral. Então, você pode dizer para a família, com mais segurança, o prognóstico, do quanto que ela vai investir na terapia e o quanto que isso pode trazer de prognóstico, né, favorável. E o quanto também, se ela não engajar, não aderir, o quanto que também pode atrapalhar, porque você tem ali o acompanhamento. Você sabe que na adolescência, na fase adulta, se você não investir muito antes, as coisas ali começam a degringolar um pouco. Na verdade, tem mais dificuldade, né? Não que regride, mas que dificulta mais, né? Eu acho que traz mais validação para a família. Validação, né? Perfeito. Por isso que o último capítulo, Tati, então eu vou do autismo em bebês, autismo na infância, em escolares, autismo na adolescência, autismo na idade adulta. Aí eu divido autismo em meninas, que né, a cerejinha assim do bolo, é a menina dos meus olhos, falar do autismo em mulheres e em meninas. Falo da neuropsicologia IABA. E o último capítulo eu falo do poder transformador que as famílias têm em mãos. Sim. Porque a gente precisa muito das famílias. E por isso que eu também não consegui dividir. Então é um livro para profissionais? Não. É um livro para familiares, é um livro para os próprios autistas, porque eles vão se identificar muito com os capítulos de autismo na vida adulta. É um livro para as terapeutas, os terapeutas e também para os profissionais da educação, que eles também precisam desse conteúdo, dessa formação. Sim. Né? E de uma forma leve, né? Eu vejo aqui que não é uma obra tão grossa que a gente se assusta. É muito grande, meu Deus, quando eu termino, né? E acredito que tem uma linguagem acessível. Assim, eu já te acompanho há muito tempo. A linguagem da Lu no Instagram, nos locais, é super acessível. E acredito que você tenha imprimido essa identidade. Exatamente. No livro, né? De traduzir um pouco, né, Tati? Porque se você der um Google, um PubMed, você tem acesso aos artigos científicos mais recentes. Né? Mas e traduzir tudo isso e a validação de tudo isso e mais do que isso? Eu acho uma incoerência a gente estar sempre em busca de funcionalidade para os nossos pacientes, sejam autistas ou não, né? E você não trazer algo funcional. Exato. Você trazer um quebra-cabeça, algo difícil. Então, assim, eu pensei muito nessa palavra. Isso tem que ser acessível, isso tem que ser funcional. E isso tem que ser transformador. Então, a todo momento, quando eu vou escrever um post, quando eu piso num palco, quando eu inicio uma palestra, quando eu inicio uma aula na pós, eu sempre penso nisso. Tem que ser transformador. As pessoas têm que sair daqui transformadas. Senão, não faz sentido minha vinda, minha estadia aqui. Queimou as fichas e nada deu, né? Exato. E aí traz esse olhar de transformação. E vou falar ali pelo caminho das meninas, das mulheres, né? Então, tem poucas pessoas que falam sobre isso. E eu acho que é super importante. Eu acho que a atualização do CID-11, do DSM, ajudou a identificar as meninas, as mulheres, que era muito mais difícil, né? Ainda não é fácil, mas já tem um caminho mais leve aí para percorrer. Conta um pouquinho como é o diagnóstico para as mulheres, qual é a avaliação do menino, da mulher, é a mesma coisa, muda o raciocínio, como que é essa análise toda de dados para a gente poder dar um diagnóstico nas mulheres? Perfeito. Quando as pessoas falam muito, né? Por que você fala do autismo em meninas, em mulheres, nível 1 de suporte? Porque o autismo em meninas e mulheres, nível 2 de suporte, nível 3 de suporte, obviamente ela vai ser diagnosticada ainda na infância, Tati. Os sinais, eles são mais claros, eles são mais evidentes, eles são mais impactantes na vida dela e ela vai acabar tendo algum recurso de tratamento. Pode ser que ela não tenha o diagnóstico tão correto, mas ela vai estar em tratamento. Olha, ela tem um atraso, ela tem uma dificuldade, ela vai para o tratamento.
A menina, nível 1 de suporte, ela muitas vezes vai passar despercebida na infância. E isso, Tati, causa uma ferida muito grande, causa um sofrimento. A própria palavra, né, que você fala assim, ninguém me notou. Ninguém me notou. Ninguém viu minha dificuldade, assim, já traz uma angústia, sabe? Uhum. E ela geralmente recebe rótulos que eu chamo de falsos elogios. Sempre muito boazinha, foi um bebê que não chorava, sempre muito quietinha, uma aluna exemplar, ela não se mete em conflito, né? Ela é amiga de todo mundo. Eu escuto isso de algumas escolas. Ela é amiga ou ela só está ali paralelo, ao lado, né? Uhum. Ela interage? Aí vamos olhar para uma hora do recreio. Posso observar uma hora do recreio? Pode. Ela está à margem. Ela não está entrosada. Ela está aqui na periferia. Ou ela está fazendo uso da quantidade maior ou de mais atividade dos neurônios espelho dela. Então, todo mundo corre para lá, ela corre para lá. Uhum. Todo mundo está indo comer, ela está indo comer. Todo mundo tenta sentar nessa mesinha, ela tenta sentar nessa mesinha. Ela é uma imitadora, ela é uma buscadora. Mas você vê que ela não tem aquela amizade, aquele entrosamento, aquele engajamento. Porém, a menina, Tati, ela tem desejo de interação. Tá. No sexo masculino, no gênero masculino, eles têm menos desejo de interação. Então, eles têm dificuldades sociais com menos desejo de interação. A menina tem desejo de interagir, mas ela tem dificuldades, ela não tem habilidades sociais. Ou, muitas vezes, ela não entende a dinâmica daquele social. Então, por isso ela fica à margem. Né? E aí ela só vai se encaixando, mas nem notou se aquele espaço era necessariamente válido para ela, né? Para se encaixar, se coube de fato, né? Uhum. A menina, eu acho que também para as escolas é muito complicado, porque quando a gente fala em neurodiversidade, você fala numa sala que tem TDAH, que tem disléxico, né? Que tem crianças com um funcionamento que chama atenção, pula, salta aos olhos. Né? E quando você tem uma menina quietinha, que não está dando demanda, não salta aos olhos. Não, ninguém vai notar. Ninguém vai notar. Só que qual é o preço que ela vai pagar por não ter sido notada ou tratada? Né? A adolescência. Então, aí na adolescência, os pais se desesperam. Porque como as demandas aumentam, e a brincadeira, ela já não é mais tão... Eu chamo de brincadeira inerente, né, Tati? Uhum. Todo mundo tá ali na areia, ela senta ali na areia também. Todo mundo foi pro escorregador, ela vai também. Na adolescência, começam os grupos. Né? Começa a se dividir. Sim, as categorias, né? O grupo que gosta as tribos. As tribos. Né? Então, a demanda aumenta muito para ela. E aí ela não tem recursos. Como ela não tem recursos internos, o que vai acontecer? Um processo de adoecimento psíquico. Então, é isso que eu conto um pouquinho no livro. Tá. Então, geralmente, elas vão chegar com o que eu chamo de diagnóstico de iceberg, só o que está para fora. Depressão e ansiedade, automutilação. Normalmente chegam com esses diagnósticos. Sim. Tá. E tem um encaminhamento, as famílias chegam sozinhas por conta, ou a escola que pediu para levar, como que é? Porque muito na intervenção precoce, na primeira infância, muitas das vezes é a escola que fala, né? Olha, tem que levar para avaliar e tal. Na adolescência, depois que já está, né, com esses sintomas ali de mutilação, de uma tristeza profunda, a família vai buscar ou a escola que fala, olha, tem que levar? Como que funciona? Chega pela família, Tati. Vai chegar pela escola se essa menina tem QIs bons, intelectualmente ela é boa, cognitivamente ela é boa, porém, com toda essa demanda, essa dificuldade, essa falta de aporte interno, ela vai ter o quê? Uma queda no rendimento, nas notas. Daí a escola encaminha. Olha, ela sempre foi uma ótima aluna. Sempre 10. E esse ano ela tá na lanterninha. Tá acontecendo alguma coisa com ela. Tá. Né? Mas nunca é por um comportamento que a escola perceba que está diferente, a não ser que ela esteja depressiva, isso também. Uhum. Então, ela está muito quieta, vive de moletom, de capuz, ela mudou muito, a gente pediu para levantar a blusa e percebeu que ela está se cortando. Isso chega, assim, com encaminhamentos da escola. Mas, na sua grande maioria, as famílias percebem. Tá. E chega, assim, Lu, já num estado mais crítico,
de uma depressão, de uma ansiedade, ou varia de chegar mais no início? Como que é nessa fase? Chega em estados mais críticos, Tati. A coisa precisa realmente estar gritante, né? Mas assim, o que é legal da gente falar, né? Que com o tratamento correto, com uma abordagem correta, com todo o acolhimento, isso pode ter evolução, isso pode ter melhora, isso a gente pode devolver qualidade de vida, né? E a gente pode ainda habilitar funções. Ótimo. Mesmo num cérebro adolescente que já perdeu muito da neuroplasticidade, a gente ainda pode habilitar funções. Tá. Então, mês passado mesmo, eu até postei. A gente tem uma jovem que recebeu o diagnóstico conosco, já tardio, com 19 anos, e mês passado ela levou um bolo na clínica. E a gente brincou. É seu aniversário? Ela falou, não, é aniversário do meu diagnóstico. Olha só. Então agora eu faço eu comemoro 2 datas por ano. O meu nascimento e o meu diagnóstico. Porque foi libertador. Olha só, nossa. E é uma menina que não tinha amigos, que estava adoentada, estava num processo depressivo. E hoje ela pede, sabe? Então a gente combinou coisas aí do Dia das Crianças para as crianças, né? A gente acaba até que esquecendo disso, né? Sim. E aí os maiores de 18, de 21 e tal. Aí ela cobrou, ela falou, mas o ano passado teve o boliche, eu conheci tanta gente legal na clínica, eu quero de novo que tenha uma atividade. Até porque todo adulto tem a sua criança interna, né? Então a gente vai fazer atividade para integrar esse grupo de jovens adultos, adolescentes, que eles também sentem essa necessidade. Porque chegando na clínica, eles encontram a tribo, né? Eles encontram o pertencimento. Sim, normalmente é o caminho, né, para eles se encontrarem, porque na escola continua sendo um limbo, né? Mesmo que depois receba o diagnóstico, muitas das vezes continua sendo estigmatizante, excludente. E na clínica se fazem os pazinhos, né? E eu acho que uma coisa muito legal que você faz no seu trabalho, que eu acompanho, é unir essas pessoas, né? Então, fala para uma família, fala para outra e monta um grupo, né? Isso. Porque também se você não apresentar ou de repente não falar nada, cada um entra por uma porta, sai por a outra no seu horário e tá ali, né? Mas você faz um trabalho de integrar, olha, eu tenho um paciente com essa idade, o outro com essa idade, vamos fazer essa junção. A gente faz, a gente Você se traz dedica. exemplos no livro sobre os casos? Trouxe pouca coisa, Tati, mas tem ainda bastante coisa que eu gostaria de contar, de revelar, né? Eu estava pensando muito nisso. Você, olha, acertou em cima, assim, de começar a documentar isso, sabe? Sim. De começar a registrar para depois também virar um livro com mais exemplos. Aqui eu trago alguns, mas eu gostaria de ter colocado ainda mais, né? Porque realmente os casos eles são muito significativos e a gente aprende muito com eles. Eu vejo que as pessoas se conectam, se identificam com muita facilidade quando a gente fala de um caso. Eu tenho um parecido. Na minha clínica também está acontecendo. Né? Então, você vai unindo propósitos. Né? Sim, isso mesmo. No diagnóstico na fase adulta, normalmente passou na adolescência, não teve nenhuma crise ali de ansiedade ou de depressão que levasse para o diagnóstico, então a menina passou ali meio que desapercebida de novo. Quando ela chega na fase adulta, normalmente ela chega como para o diagnóstico? Ou ela não chega para o diagnóstico, chega para alguma outra questão? Não, ela chega para o diagnóstico, Tati. Lá, o que a gente recebe, na grande maioria, são pessoas que trazem os filhos, então acabam se identificando e querem fazer uma avaliação também. Ou, muitas vezes, hoje em dia, com esse acesso maior a informações. Tá? Então, assim, do nada eu caí num vídeo seu e isso mexeu comigo e eu entrei em hiperfoco, eu comecei a maratonar e eu preciso de um horário rápido, eu acho que eu estou no espectro. Eu estou recebendo adultos que estão vindo muito informados. Isso é muito bacana. Muito bom. Muito informados. E vindo por conta própria, né? Tipo, eu vi e eu me identifiquei e aí eles vêm para pedir avaliação. Que legal. Então, isso é sinal de que a informação está sendo bem propagada, né? É verdade, Tati. É isso que eu penso cada vez que chega e que a gente realmente pode ajudar. Claro que não é um mar de rosas, nós não estamos aqui para romantizar, nós temos um caminho árduo ainda, né? Por exemplo, mesmo esses adultos que chegam, depois de todo o processo da gente avaliar, da gente dar a devolutiva, trabalhar essa devolutiva, porque não basta você entregar um relatório e dizer, olha,
a sua conclusão diagnóstica é essa, beleza? Não, você tem que explicar, você tem que ajudar o paciente a elaborar aquilo, porque é uma elaboração. Sim. Né? E como psicoterapeuta, eu gosto de fazer esse trabalho com todo mundo que chega. Então, tanto a triagem, como a avaliação eu participo, como a devolutiva. E depois eu vou distribuindo com o pessoal da equipe, mas que eu estou sempre por trás, na coordenação, na supervisão. E depois que você faz tudo isso, é uma construção. Né? Você tem a desvalidação de muitos médicos. Então, assim, você fala sobre isso no livro também? Falo. É muito importante, porque tem a palavra é essa, né? Invalidação. E como que você lida com isso, assim, junto com o teu paciente? Como que você orienta? Até para não entrar ali num embate profissional, enfim. Como que é essas resoluções lá? A gente vai se fortalecendo, né, Tati? A rede de apoio, ela serve para nós profissionais também. Então, eu costumo dizer que, assim, o autismo, ele permitiu que a gente faça uma construção de conexões, de profissionais que estão ali afins, no mesmo propósito, né? Então, você vai se cercando com essa sua rede de apoio e você vai se fortalecendo. E acaba fortalecendo o seu paciente também, né? Então, vamos ver com fulano, vamos marcar com ciclano, pera que eu vou te ajudar. Você tem o WhatsApp, você tem o e-mail dele, eu consigo conversar, ele deu essa abertura, né? Porque muitas vezes, Tati, isso é uma coisa que eu escuto demais e que eu acho que é muito bom a gente retratar essa realidade. Luciana, ele não abriu o seu laudo, ele não abriu a pasta. E eu faço assim um baita resumo e coloco na conclusão, que é justamente para facilitar a vida dos médicos, porque a gente sabe que eles não têm a formação em neuropsicologia para interpretar aquele monte de teste que a gente aplicou. Então, deixo lá assim mastigadinho, é bater o olho na conclusão. Eles chegam a não abrir a pasta. E também não julgo e nem critico, porque a gente não sabe qual é a condição de atendimento, né? Qual é o tempo que ele tem para essa consulta. É diferente de um médico especialista, de um médico que se dedica a este assunto, que está dedicado àquele paciente durante aquela 1 hora, 2 horas. Tem médico que são 2 horas de consulta. E ele sabe que às vezes, menos que isso, para você se aprofundar na história do paciente com autismo é mais difícil, né? Porque tem as nuances que às vezes o próprio paciente não sabe contar e você tem que ajudá-lo. Exato. Né? Trazendo exemplos, trazendo coisas ali para poder relatar, para poder chegar numa conclusão, né? E como você falou, tem médico que fazem 2 horas e já faz um retorno mais próximo, né? Para tentar acompanhar. Tem laudos de 3, 5, 10 páginas de médico, às vezes, né? A gente fala que alguns pecam por excesso, outros pecam por falta da informação, que é a receita escrito autismo, terapia comportamental. E o que eu faço com esse laudo, né? Como mãe, onde é que acha essa terapia? Quem é esse povo, né? O diagnóstico tardio ele é muito sofrido porque muitas vezes a pessoa ela levou anos, Tati, para tomar essa atitude, para querer abrir essa caixa de Pandora, entendeu? Para querer mexer nisso, né? São coisas que muitas vezes ela guardou e arquivou, não quer olhar. Então, quando ela decide, ela está decidida. Então, ela cria muitas expectativas. Hoje é a consulta, hoje é o meu laudo, né? E então, é um balde de água fria. Então, a gente, enquanto clínica de saúde mental, claro que a gente tem que acolher esse paciente nessa volta. Muitos ligam para a gente. Posso passar aí, estou saindo do médico, estou muito nervosa, né? Ele desvalidou. A menina, a mulher, ela tem uma dificuldade até de trazer. Porque ela já mascarou tanto, Tati, ela já usou tanta camuflagem social, que às vezes nem ela sabe mais onde estão as reais dificuldades dela e o que é camuflagem. Então, a gente só vai começar a separar isso, a limpar isso no processo terapêutico. Eu vejo várias fazendo essa limpeza e essa nova construção de eu no processo terapêutico. Sessão após sessão. Passou uma vida ali sem entender direito quem é ela e o que é o mascaramento, né? Normalmente, como que você conduz, não precisa entrar em detalhes, né? Mas dá assim, uma dica para até outros terapeutas que estão assistindo a gente, como que eles podem caminhar para esse desmascaramento, ajudar esse paciente a se desmascarar mesmo.
Uhum. Eu falo que é muito importante um primeiro passo em qualquer coisa, né? Seja para um processo de avaliação, seja para um processo terapêutico, de tratamento, o vínculo com o paciente. Tá. Né? Quando você cria esse vínculo, quando você cria estabelece ali uma conexão de confiança, esse paciente vai te permitir um acesso. Né? E você, enquanto profissional, tem que ter as perguntas, tem que ter os questionamentos, tem que levar uma reflexão, né, daquilo que você está buscando. Então, por isso que é muito importante, Tati, quando a gente recebe, você já começar a ter algumas hipóteses diagnósticas. Porque senão o seu roteiro de entrevista, de anamnese, ele fica perdido. Você está perguntando isso para quê? Uhum. Então, esse é um dos treinamentos que a gente faz na clínica. Fica uma conversa de comadre, né? De comadre. Você pegou esse jogo para quê? Você vai brincar disso para quê? Você fez essa pergunta na sessão terapêutica para quê? Porque a gente sempre tem que entender para onde o profissional está indo, para onde ele está querendo levar o paciente dele. Então, essa é uma das perguntas principais que eu faço em supervisão, para que fique encaminhado, para que a gente tenha uma trilha, um roteiro. Tá, muito bom. Acho que é uma dica. É uma dica valiosa. É uma dica de ouro, é uma dica neuropsicolux. Lu, tem uma pergunta aqui. Na verdade, antes de fazer essa pergunta, porque é meu fechamento, eu queria perguntar para você se tem alguma coisa do livro que você quer muito contar aqui, né? Não dá muito spoiler, que o pessoal tem que ir no lançamento, né? O lançamento já vai acontecer aí, é importante. Dia 28/10, tá. No Shopping Pátio Higienópolis, na Livraria da Vila. Ai, que gostoso. Então, é importante que vocês também participem, vão lá adquirir o livro, compra na pré-venda, que é super importante também para o autor, essa venda, esse número de exemplar, né, durante Isso a pré-venda mesmo. é muito bom, é super importante. Mas tem algo do livro assim que você fala, olha, aqui eu não posso deixar de falar em nenhum lugar que alguém me perguntar sobre o livro. Não posso. Eu tenho uma conexão muito grande com um filme que, para mim, faz muito sentido. Eu assisto 10 vezes e as 10 vezes eu tiro alguma mensagem dele, principalmente em relação à neurodiversidade. Tá. Então, por isso que as minhas palestras, as minhas aulas, nos slides, sempre tem a Alice. Alice no País das Maravilhas. Então, vou deixar aí para vocês um spoiler, um docinho na boca para vocês irem lá comprar o livro, que tem muita relação com a Alice, tem um capítulo inteirinho dedicado à neurodiversidade, o que a Alice no País das Maravilhas pode nos ensinar, e o autismo em meninas e a Alice no País das Maravilhas. Nossa, ai, eu quero o meu. Esses capítulos estão demais. Que bacana, Lu. Teve algo que te inspirou, obviamente, além do autismo, teve alguma outra coisa assim, que te inspirou para escrever o livro? Que você falar, hoje eu estou assim, respirando aquela coisa, aquela situação, vou sentar para escrever. Eita, vai me fazer chorar, Tati? Ai, não tem lencinho, hein? Brincadeira, a gente providencia. Eu tenho a alegria, né, de ter 2 filhos, que um já trabalha comigo, já foi picado pela mosquinha da saúde mental, então, apesar de administrador, já trabalha comigo, mas a caçula faz psicologia, para minha alegria. E aí, quando ela entrou em psicologia, eu comecei a pensar muito nisso, na questão de eu preciso registrar, eu preciso documentar, eu preciso deixar aquilo que eu já sei, aquilo que eu cortei e mato, né, para deixar a floresta mais aberta para ela e documentar aquilo que eu sei, registrar aquilo que eu sei. Então, acho que isso foi uma grande inspiração. Então, ele está aí no forninho já há 2 anos que eu venho escrevendo. Sou perfeccionista, né, Tati? Não preciso dizer, então apago tudo, deleto o arquivo, volto, copio e colo de novo. Não ficou bom. Então, foram 2 anos aí. Olha que história, né? E mas a gente vê aqui, parece que essa. Nasceu ontem. Não parece? Sentei, digitei tudo e pronto. Assim, um mês. E mais um segredo, escrevo muita coisa à mão. É um cadernão assim, compro caderno novo, caneta nova e vou lá, escrevo à mão. Que legal, muito bom, Lu. Tem uma pergunta que eu sempre, faz parte da identidade do podcast, né? Que é, fiz do meu jeito. Então, como que a Lu fez do jeito dela, que pode inspirar outras pessoas a
mudar e transformar a vida delas positivamente? Eu acho que eu nunca fiz nada que não fosse do meu jeito. Ui. Gente do céu! Falei que é o podcast mais autêntico que vocês podem ouvir. A bicha é teimosa, a bicha é taurina aqui. Eita. Então, assim, 1,5 m, né? Veneno. Tati, acho que eu faço tudo do meu jeito. Ai, que legal. A clínica é do meu jeito, a neuroarquitetura da clínica foi uma coisa que foi muito inovadora, que eu sei que eu saí na frente, que eu comecei a pensar nisso, falei, não, a arquitetura tem tudo a ver, né, com a neurodiversidade, eu preciso de ambientes adaptados. Então, acho que assim, eu fiz tudo do meu jeitinho. E o livro é muito isso, fiz do meu jeito. Vamos ver no que vai dar. Agora eu vou esperar vocês lerem o retorno de vocês, Pronto. que é super importante. Então, para inspirar e transformar vocês, eu preciso dar uma lida no livro, tá? Vai ter que ler. Ai, hoje está me deixando mais curiosa. Quero pedir para você deixar suas considerações finais para nós, para o público que está nos acompanhando. Obrigada, Tati. Foi uma delícia esse bate-papo. A gente realmente se conhece há anos, da vanguarda da aba, né? Sim. Quando ainda não tinha esse boom de aba, né? A gente já... Era mato também, né? Era mato e a gente já trocava figurinha. E você é uma mulher que eu te admiro demais. Parabéns, Tati. Muito obrigada pelo espaço, pela oportunidade de falar da minha nova cria, do meu novo filho. Ai, é um prazer poder ter você aqui. Obrigada. E poder acolher seu filho, né? Também, Isso. seu novo filho. Muito obrigada pela participação e que essa parceria aí perpetue por mais anos. Isso mesmo, obrigada, assim seja. Pessoal, muito obrigada. Encerrando aqui mais um episódio. Deixem seus comentários, tá? Vão comprar o livro, que é super importante. É através dele que vocês vão saber como que a Lu fez do jeito dela. Compartilhem também e deixem sugestões de novos temas, tá bom? Até o próximo. Deixa eu só ouvir aqui que tocou o alarme. Eu não sei se pegou ali, só para ouvir na gravação. Aí se pegou, seria legal a gente gravar só um pedacinho que ela fala do livro e o que ela fez do jeito dela. Tá. Aí, porque o final já deu. Aí Nossa, eu nem ouvi tocar nada.